Pessoal, continuando com os spoilers, o começo dos spoilers pode assistir normalmente, não tem nenhum problema, não é nada que vai te prejudicar. No caso, a informação aqui é a respeito da saída do Ash, da entrada da Lico, então não tem preocupação, beleza? Essa primeira parte. Nessa primeira parte aqui, a Game Freak não gostou do que a Pokémon Company fez, dos produtores do anime, porque eles focaram tanto inicialmente na Lico e não na história, no desenvolvimento de Pokémon Horizon para acelerar um processo, que a história do início de Pokémon Horizon ficou meio assim fraca, desanimadora. Por isso muita gente talvez não gostou inicialmente de Pokémon Horizon, pois o início, os primeiros 12 episódios é bem fraco, é bem lento. Agora Pokémon Horizon tá muito bom, bem desenvolvido, mas isso daqui foi justamente porque eles estavam focando mais na Lico, fazendo de tudo para personagem tentar agradar o público e enfraqueceram e acelerar o processo da história, tudo para fazer a Lico substituir o Ash abruptamente, como eles colocaram aqui. E no caso, isso tudo se gerou, tanto é que Pokémon Horizon não começou em novembro do ano anterior, quando estreou Scarlet Violet, e sim só em abril, o que gerou mais 11 episódios inicialmente para o Ash, que não tinha esses 11 episódios do I Am To Be Pokémon Masters, não teríamos. Então, em certo ponto, foi bom a Game Freak ter criticado o anime, pois assim a gente ganhou mais 11 episódios com o Ash, teve o Ash com a Misty, o Brock, a Latias, o Latios, foi interessante. Então, de certo ponto, esse problema do Pokémon Horizon, inicialmente demorou para estrear, ajudou a gente a ter um pouco mais da saga do Ash. Aqui é uma parte importante para Zygarde e Zeraora. Para quem gosta do Zygarde e Zeraora, no caso Pokémon Legends EA, já acompanha essa parte aqui, beleza? O Sugimori disse que no caso 2024, era planejado para 2024, mas pulou para 2025. O foco principal vai ser Zygarde e Zeraora. A gente sabe que em Pokémon Legends EA, o Zygarde é o foco principal. A gente tem o Zeiwa com os padrões hexagonal, mas vai ter um foco especial no Zeraora também. O Sugimori falou, além do foco no Zygarde, apesar do Zygarde ter perdido a Mega Evolution ali, ter sido uma tradução errada, mas quem sabe não ganhe. O foco principal ali no Zeraora. Tô me curioso para saber como eles vão encaixar o Zeraora na história de Legends EA lá em Kalos. Isso é interessante. E agora vindo com o Mega Zeraora, beleza? Então tô interessante. Por que Zygarde e Zeraora, dois pokémons que começam com Z, vão ganhar um foco especial em Pokémon Legends EA? Tanto é que o Zygarde ganhou foco, que ganhou no anime também. O Gideon ter um Zygarde em certo ponto é para promover Pokémon Legends EA. Todo mundo sabe disso. E agora, pessoal, eu vou ler, isso aqui no caso são spoilers de Pokémon Horizon. Se tu não quer saber esses spoilers de Pokémon Horizon, então já pula o vídeo e vai ver outro vídeo do canal. Porque no caso, esses spoilers de Pokémon Horizon é a respeito do Lucius, do Gideon, da esposa do Lucius e o que aconteceu 100 anos atrás. Se não quer spoilers, já para o vídeo aqui, beleza? Já tô avisando antes. Alerta de possíveis spoilers para Pokémon Horizon. A história de Gideon, Lucius e sua esposa de 100 anos atrás é o que eles eram uma equipe e estavam procurando por Rakuá, e viajando encontraram Atlântida, onde Lucius conheceu Terapagos, encontrou Terapagos. Vamos parar aqui. Uma coisa que eu tinha me confundido antes e agora corrigiu com esses spoilers completo vazado. Rakuá não é Atlântida, mas vai ter um destino semelhante. Rakuá então não é Atlântida, mas Atlântida existe no universo Pokémon e se chama Atlântida. Inclusive, eu acho que Atlântida pode aparecer na geração 10, que é a Grécia. Eles podem encaixar ali Atlântida na geração 10 da Grécia. Eles podem dar um jeito. Então, se o Lucius encontrou o Terapagos em Atlântida, que no caso a Atlântida fazendo um papel ali quase similar da ilha de Galápagos, que é a tartaruga de Galápagos, aonde Terapagos foi inspirado, eu acho bem interessante. E aí vamos continuar. E juntos eles começaram uma jornada antes de chegar em Iraquá. O navio de Lucius passou por uma forte tempestade criada por um Rayquaza muito furioso.
Ó o Rayquaza Shine do Lúcio aparecendo aqui. Então, numa tempestade furiosa, o Lucius encontrou o Rayquaza Shine. Aí, Lúcio junto com o Terapagos travaram uma batalha contra Rayquaza, prendendo-o. E eles decidiram ir embora. E Gideon não concordou com isso. E diz por que você acha que tivemos tantas dificuldades para chegar até aqui. Ou seja, ao encontrar o Rayquaza furioso, o Lucius e o Terapagos batalharam, capturaram ele no caso, virando no caso o Rayquaza Shine um Pokémon de Lucius, e o Lucius falou, opa, não é pra gente estar aqui, não é pra gente vir aqui, então vamos embora. Mas o Gideon bateu o pé que queria continuar. A gente já tá vendo aí que o Gideon tá fazendo questão demais de chegar em Iraquá. Com certeza tem motivos obscuros com relação a isso. Continuando, Gideon planejou usar a energia vital de uma ilha para seus próprios propósitos e trai Lucius. Ou seja, essa parte já mostrou. O Gideon desde o começo planejava usar a energia vital da ilha, que no caso é o Hakurion, aquele cristal, para os seus próprios propósitos. Malvados, eu vou até acrescentar aqui, e já traiu o Lucius. Gideon entra em uma fonte de energia vital e faz com que tudo saia do controle. E Lucius decide salvar a ilha, morrendo e dando a própria vida e ordens para Rayquaza evacuar a todos. Antes de continuarmos, vocês lembram daquela fonte termal que eu falei para vocês? Que pokémons lendários entravam, curtiam a fonte, e a fonte absorveu a energia de vários pokémons, inclusive os lendários, tornando uma fonte especial. Então, o Gideon se banhou na energia dessa fonte vital. É por isso que o Gideon tá vivo até hoje. Então, o Lucius com certeza já deve ter morrido, ou quem sabe tá vivo ainda, não sabemos. Mas o Gideon tá vivo porque se banhou nessa fonte que eu tinha falado alguns vídeos atrás. Até a esposa do Lucius já morreu. E no caso, a gente viu que o Lucius aqui ia se sacrificar, porque quando o Gideon entrou na fonte, tudo saiu fora de controle, parece que a ilha de Iraquá ia acontecer alguma coisa. Então o Lucius falou pro Rayquaza, ajude todo mundo a evacuar, e o Lucius ia sacrificar a própria vida dele para proteger Iraquá, evitar que alguma tragédia acontecesse. Com isso, Terapagos estava do lado de Lucius. E Terapagos viu e reagiu a tudo isso e usou a energia dos 18 tipos elementais de Pokémon, criando uma concha que cobriu toda Iraquá. E foi assim que Lucius Terapagos salvaram Iraquá com aquela barreira de energia. Depois de usar a energia de Terapagos, se tornou um pingente, ou seja, depois que o Terapagos usou a energia dele, dos 18 tipos de Pokémon, que no caso é a forma astral, para criar uma concha e envolver Iraquá, para evitar que aquela tragédia que o Gideon causou acontecesse, não sei se seria uma explosão, ou o que seria, não sei, e que o Lucius sacrificou a própria vida, o Terapagos gastou tanta energia que virou um pingente, que no caso é o pingente que estava com a avó da Lico e foi para Lico. E mais tarde será usado pela esposa de Lucius, ou seja, o pingente que Terapagos virou foi usado pela esposa de Lucius mais tarde. Rayquaza recupera a Pokébola que estava perdida no fundo do oceano até desaparecer. Ou seja, as Pokébolas de Lucius, que ele capturou os Pokémons dele, inclusive o Rayquaza, uma delas caiu no fundo do oceano. O Rayquaza conseguiu ir atrás, recuperou ela, só que ele desapareceu junto. E isso explica porque a Pokébola do Roy, que estava com o Rayquaza, apareceu na praia, o avô do Roy encontrou ela e deu pro Roy. Porque era uma Pokébola que afundou no fundo do oceano e o Rayquaza conseguiu chegar até ela e entrar dentro dela, voltar a ser capturado pela Pokébola. Então o ano se passou e o mar jogou aquela Pokébola na ilha e o avô do Roy encontrou. Isso é interessante, ó. Ó como a história tá bem. Mais tarde, a esposa de Lucius e Gideon chegam ao continente para tentar procurar por Lucius. Mas a ilha de Iraquá havia desaparecido. A barreira de Lucius e Terapagos fez com que Iraquá afundasse no fundo do mar, tornando-a inacessível, ou seja, quase igual a Atlântida. Terapagos criou uma concha que envolveu Iraquá junto com a barreira de Lucius e ela afundou no fundo do oceano. Bem legal, já estou gostando da história. Então Gideon desapareceu e a joia de Terapagos foi herdada pela filha da esposa de Lucius, Diana, a avó de Lico. Ou seja, Diana é a filha
da esposa de Lúcius. Diana é filha de Lúcius. Muita gente vai falar, mas aqui fala que Diana é filha da esposa de Lúcius. E com certeza do Lúcius, pois Diana e Lico são idênticas ao Lúcius. São idênticas ao Lúcius. E a história de Lúcius se espalhou e se tornou uma lenda. Ou seja, Diana é filha da esposa de Lúcius e de Lúcius, o que significa que Lico é, no caso, a bisneta de Lúcius, o que é bem interessante, já estou gostando bastante disso. A Pokébola de Rayquaza é encontrada pelo avô de Roy, que foi que eu disse agora há pouco. Diana, a avó de Lico, sabe toda a verdade, mas não conta tudo para sua neta, ou seja, ela sabe que ela é filha de Lúcius, a Diana. Ela sabe que é filha da esposa de Lúcius. Ela sabe que Lico é a bisneta de Lúcius, mas ela não conta. Quando Terapagos acorda, eles decidem levá-lo para Araquá. Eles tiveram que encontrar 18 pokémons. Essa parte é interessante. Este último detalhe foi alterado para 6 pokémons. Ou seja, inicialmente não seria 6 pokémons, seria 18 que eles teriam que encontrar para chegar a Araquá. Quais seriam os outros 12 pokémons? Eu sei de 3, no caso aqui que já foi citado, que é o Patiriço, que é no caso Blastoise e que é no caso Zeraora. Zeraora, Patiriço e Blastoise fariam parte dos 6 heróis lendários de Lúcius. Então desses 18 pokémons, dos 6 atuais do Lúcius, mais Patiriço, Blastoise e Zeraora, formam um total de 9. Metade dos 18 que a gente não sabe quais são os outros 9, beleza? É interessante isso. Mais tarde, Gibeon fundou uma empresa chamada Exit, a mesma empresa para a qual Friddle trabalhava. Gibeon ainda procura por Araquá e quer roubar Terapagos. Ou seja, a empresa que no caso o Friddle trabalhou, que ele era um professor Pokémon, a empresa Exit, é uma empresa do Gibeon. Gibeon então envia sua organização, os Explorers, para encontrar e contratar equipes vilãs para enfrentar a Lico. E isso se confirma na quarta abertura, ou seja, não é só os Explorers, teremos equipes vilãs indo atrás da Lico também. Há também dados adicionais de uma versão 2 da história, em que Zygarde e Rayquaza têm uma batalha, como na quarta abertura, causada por Gibeon, que no caso capturou o Zygarde. E foi nessa batalha que tudo isso aconteceu. Ou seja, a batalha de Rayquaza contra Zygarde aconteceu porque Gibeon capturou o Zygarde. A gente não sabe com qual motivo e circunstância, beleza? E no caso, aqui eles fazem questão de focar na idade de 2 personagens. Oria, que tem 18 anos, e Friddle, que tem 20. Justamente eles focaram nessa parte só na Oria e no Friddle, ó. Ó. O que será que eles estão planejando aqui, ó? Vamos lá. Também vale a pena mencionar o time skip de 2 anos. Pode haver algumas mudanças sim, mas essa é a história oficial vazada de Pokémon Horizon. A história de Lúcius, Gibeon, a esposa de Lúcius e Terapagos, beleza? Eu falei, ia ter muito spoiler aqui no caso de Pokémon Horizon. Quem no caso leu, chegou até aqui, é porque queria saber os spoilers. Passando para as próximas informações, parando agora de Pokémon Horizon, vamos para Pokémon XY Vazamento. Esta aqui, no caso, é um vazamento muito importante e bom da época de XY, eles trabalhando na Mega Evolution. Como assim? Aqui a gente tem uma lagarta, depois um casulo, uma borboleta e a forma Mega dele. Quando eles começaram a desenvolver, isso aqui é no dia 6 de janeiro de 2011, pessoal. O X e o Y, ó, Evolution, transformação, Metamorfoses, Transformation. Olha aqui, Evolution, Metamorfoses, Transformation, Combine, Transformation de novo. Ou seja, eles estavam elaborando a Mega Evolution e tem muita coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Começando com o Mewtwo, essa forma Y do Mewtwo, a gente já conhece. Ela é similar à forma que a gente já tem do Mewtwo. Porém, e essa forma, você conhece? Essa forma aqui, no caso, é meio que uma mistura do Mewtwo Y, só que modificado. Esse daqui seria o Beta Mewtwo X. O Mewtwo X não seria do jeito que é, seria desse jeito. Então, como essa forma foi descartada, quem sabe esse Mewtwo X antigo não se torne o Mewtwo Z em Pokémon Legends EA, caso surja. Já existe esse designer dele lançado, é um beta, olha que foda.
Para quem não sabe, esse daqui também seria um Pokémon vírus que infectaria os computadores no caso de Kalos. Ele também pode ser aproveitado. Tem muitas informações vazadas, principalmente de Pokémon XY. E isso é interessante porque Pokémon Legends EA tá aí. Aqui no caso é o mapa completo da cidade de Lumiose. Lembrando que esse mapa agora pode ser ampliado para o jogo Pokémon Legends EA. A gente não sabe como vai ser. E no caso, Pokémon Legends EA, ou invertendo a ordem AZ, que no caso está referente à arma lendária para destruir Kalos e o mundo. E no caso, fazer tudo voltar a estaca zero. Pokémon Legends EA, se você inverter o Z e o A, vira Z. Que foi quem viveu 3.000 anos atrás, construiu a arma ancestral ali para destruir Kalos e o mundo, para restartar tudo. Eu tô me perguntando se esses projetos da arma ancestral vai ser usado. Isso aqui é interessante. Passando agora para uma informação que eu já falei antes, mas agora um pouco mais detalhado, que no caso, inicialmente não teríamos a Dot, que no caso o Qualis iria para Lico e Roy, mas aí eles resolveram encaixar a terceira pessoa, o que eu acho certo. Só 2 pessoas como protagonista de uma história não fica muito da hora. Tem que ter 3, como sempre teve Ash, Misty, Brock, Ash, Serena, Clemont, no caso até a Bonnie, sempre teve mais do que o... Até mesmo em Pokémon Jornadas, era o Ash e o Gol a encaixar a Koharu. Perto do final eles viram, tá falta alguém aqui. Começaram a dar destaque para Koharu. 3 personagens é excelente, então criaram a Dot depois disso. E é mais uma informação confirmando. E de novo mostrando o mapa de Kalos. Muita gente já está se preocupando demais com o mapa de Kalos, principalmente com a parte sul aqui. Porque isso aqui vai ter um peso muito importante, muita gente acredita, em Pokémon Legends EA. E no caso, futuras DLCs, quem sabe aí, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Me fala o que você achou dos spoilers, principalmente Horizon. Falou, galera, fui!